Vamos deixar aqui, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Obrigadão, obrigado, pessoal. Obrigado. Para quem amanheceu no Macapá, passou ali em Goiânia e Trindade, passou ali no Rio de Janeiro e chegou agora, obrigado pela energia, pelo carinho. Porque ontem foi assim, acordamos em Recife, tivemos em Campina Grande, fomos ali a Belém, depois fomos a Macapá. Rapidinho. Muito bom, gente. Ó, a Ciro TV está ao vivo, diretamente de São Paulo, nos estúdios onde o Ciro grava os programas dele, né, Ciro? É um prazer enorme. A plateia hoje está cheia de gente boa, gente conhecida. A gente vai apresentar algumas pessoas especiais para vocês, mas ao longo do programa. Boa noite, Ciro. Boa noite, Gisele. O Neto gostou. É tu, homem. Sou eu, sei, rapaz, deixa eu... Bom, eu falando sério, mas assim, com o coração lavado, enxaguado de gratidão, eu queria agradecer a todos e a todas, a cada um e a cada uma de vocês que estão aqui conosco. Tem 2 cadeiras vazias aqui, porque elas serão ocupadas logo mais com o nosso companheiro Elvis César, com a nossa companheira Gleides, que são os nossos candidatos a governador e vice-governador de São Paulo, que estão num debate nesse instante. Nós estamos rivalizando, a Ciro TV já está quase ganhando da Globo, né? na audiência. Mas, enfim, então essas cadeiras estão aqui aguardando por eles. Certamente a outra cadeira é do Aldo Rebelo, nosso senador, disparado, o homem público mais preparado, que pode representar São Paulo no Senado. Mas eu quero registrar algumas presenças, agradecendo a todos e a todas, a cada um e a cada uma. Bom, eu quero... Cadê, meu Deus? Onde é que estão? Daqui é o... Já acho que vai... Não, agora não. Não, sim, me deram aqui para eu fazer, está aqui, pronto. Não, é só porque eu não posso esquecer ninguém. Eu quero dar um abraço na Sandra Navas, que é a nossa estadual, 12021. Levanta aí para todo mundo conhecer. A Sandra é uma mulher de grande valor e a nossa candidata a deputada estadual, mas ela é mais conhecida daqui até o dia 2 como 12021. 12021, Sandra Navas. Eu quero dar um abraço no Ataíde. Cadê o Ataíde? Está aí o Ataíde. É hora de dar oportunidade à turma nova, à turma boa, aí tem gente nova que está chegando na área, e ele é muito conhecido daqui até o dia 2 como 12310. 12310 é o número do Ataíde, nosso estadual. Quero dar um abraço no Eugênio Miranda. Eugênio Miranda está aí, um abraço grande. Aqui já é a experiência, a maturidade, o carinho com o povo, e ele é popularmente conhecido até o dia 2 de outubro, como 12156, nosso Eugênio Miranda, estadual do nosso PDT. E, finalmente, estadual ainda, Vitor Marques. Cadê o Vitor? Vitor foi na casinha. Foi na casinha. Foi na casinha. É justo, aqui a gente pode ir. Bom, mas eu quero dar um abraço muito apertado, muito especial, muito mesmo, porque esse camarada, ele não mede distância para me ajudar. Todo dia, toda hora, não tem medida, é o meu braço direito. Eu quero muito, muito, muito que ele seja eleito o deputado federal mais votado de São Paulo, meu companheiro, meu irmão Antônio Neto, popularmente conhecido. Neto! O Neto é popularmente conhecido, anota aí, meu irmão, anota aí, minha irmã de São Paulo, como 1200. Meio-dia, né? Meio-dia em ponto. 1200 é o Neto federal. Ele está me ajudando a pensar essa coisa do mundo do trabalho. Nós vamos comentar as conversas mole do Lula aí no programa, mas nós aqui já estamos mais adiantados na ideia de um novo Código Brasileiro do Trabalho, cuja linha também já está esboçada para quem quiser começar a ir estudando o assunto, que é basicamente as convenções internacionais que o Brasil assinou com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e não está cumprindo, e a massa de questões que estão penduradas na justiça, que estão simplesmente infernizando a vida de trabalhadores e de empresários bem-intencionados, que também não sabem quanto vão provisionar, se vão perder, se vão ganhar a causa, se vai ter correção monetária, enfim. Então, essas 2 linhas já são a base, mas as melhores práticas internacionais, a legislação internacional comparada e um compromisso. Esse grupo aqui, se ganhar a eleição, tem compromisso com a economia saudável, tem com a economia produtiva, com a economia competitiva, mas aqui a gente é do lado do trabalho. Nós vamos proteger o trabalhador, que é o elo frágil da corrente capitalista. O Antônio Neto é o embaixador da turma boa, né, Ciro? Unanimidade. É o embaixador da turma boa em São Paulo. Bom, o que é que nós estamos hoje? Bom, pediu o vídeo do Gil. Não, eu vou mostrar, mas primeiro eu quero fazer só aqui a recapitulação,
Porque, veja, as pessoas, né, pesquisa, eles não querem que a gente fale de umas pesquisas aí que falam que tem 33 milhões de brasileiros passando fome, 66 milhões e 600 mil endividados no SPC, não querem que a gente fale que tem 70% da população ou no desemprego aberto, ou no desalento, ou na informalidade, tudo isso é pesquisa. Essa pesquisa eles não querem botar nas manchetes. A única pesquisa é aquela que obriga a gente a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior, de maneira que entre o capiroto e o coisa ruim, o inferno sempre ganha. Essa é a estratégia que o grande sistema quer fazer no Brasil. E nós somos o fio desencapado, a única proposta que quer propor um novo modelo econômico, dizendo com clareza. Hoje, por exemplo, me perguntaram, estou falando demais já? É porque eu estou comovido. Hoje me perguntaram, lá em Trindade, no interior de Goiás, sobre déficit habitacional. Então, o déficit habitacional no Brasil, oficial do IBGE, deve ser uns 10 milhões, mas porque o IBGE está atrasado em tudo, porque não tivemos censo. Mas o déficit oficial é 6 milhões de moradias. Se a gente fizer uma casa, está ali o Fernandinho, meu cunhado, né, e Renata, boa noite, obrigado por terem vindo. Aqui são irmão da Gisele, né, meu companheiro, meu amigo. Eu citei ele porque ele é engenheiro. Se a gente fizer uma casinha arrumada, dá para fazer com 80 mil reais. Dá para fazer tranquilamente uma casinha com 80 mil reais. Pois bem, 80 mil reais vezes 6 milhões dá 480 mil, né? C vezes 8, né? 48, 480 bilhões de reais. Vixe, é dinheiro demais, não dá não. Pois bem, nos últimos 12 meses, o governo brasileiro botou no bolso dos bancos dinheiro do Tesouro Nacional 500 bilhões de reais de juro. Não, veja, porque nós não precisamos gastar num ano só 480 bilhões, que zerava o déficit, nós não precisamos dar as casas, que nós precisamos fazer um financiamento numa valsa, que dê para o cidadão pagar ali 5%, 10% do salário mínimo como prestação, e seja, né, o começo de uma vida. Mas se a gente quisesse, para dizer só que é possível, não está aqui, zerar o déficit. Ninguém mais mora debaixo de palafita, debaixo de papelão, de plástico, de madeirite e tal, nem em favela, nem coisa nenhuma. Vamos fazer num ano só, ainda sobrava 20 bilhões se a gente cortasse o juro. Então, trata-se, na verdade, daquela lição da Bíblia, que senhor que você quer servir. E no Brasil a política só serve aos banqueiros. E esse é o grande momento, e é por isso que eu sou cabra marcado para morrer. Mas, né, eles não conhecem a nossa vontade. E aí eu estava querendo falar isso por quê? Porque ninguém tem mais psicologia de ir buscar essa eleição até às 17h30 do dia 2 do que eu. O que é que eu estou fazendo? Olha aqui o que é que eu fiz essa semana. Né? Nós estamos que dia hoje? Domingo. Sábado. Então, também não me interessa. Eu tive em Irecê, Salvador, Aracaju, Campina Grande, Belém do Pará, Macapá, Trindade, Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. E estou em São Paulo, tendo ido levar o Lupe em Brasília. Ou seja, eu estou fazendo o quê? No Rio. O que é que eu estou fazendo? Eu estou indo buscar. Eu estou indo fazer uma aposta, estou mostrando a minha militância, que é o que eu peço à militância mais politizada do Brasil. Não vamos nos abater, não vamos aceitar fascismo de direita, não vamos aceitar fascismo de esquerda, vamos votar até às 17h30 do dia 2, porque o povo brasileiro vai achar o caminho daqui até o dia 2. Por quê? Porque tem 2 debates no caminho. Do jeito que os cabas estão aí, vocês estão vendo a baixaria, a caixa de ferramenta abriu, não é? Um tentando esconder, e isso o povo brasileiro vai ver. Está todo mundo prestando atenção e tal. Então, vamos ver. Eu vou mostrar para vocês o filme, para vocês verem se tem fundamento o meu entusiasmo. Mostra aí, diretor, a nossa caminhada. Foi muito bom. Ciro é o único candidato com um projeto concreto de mudança. Caminho de progresso. E é esse projeto e essa mudança que conquistam cada vez mais apoio em todo o Brasil. O que se viu em Salvador, em Aracaju. Essa polarização em ódios e paixões só faz levar o Brasil para a tragédia. Eu quero ser o candidato que vai reconciliar o Brasil. E no Recife. Se viu também em Campina Grande, na Paraíba. No norte do Brasil, o apoio também foi grande. O Brasil prefere a mudança, a rebeldia e a esperança. O Brasil prefere Ciro.
Eu sei que essa semana eu tomei um banho de povo, que eu tô aqui com a minha pilha Duracell lá em cima, né? Tem um imbrochável, tem um que tem tesão de 20, eu tô amando apaixonadamente o povo brasileiro. Agora é tu, Gisele, é tu. Agora é tu, Gisele. Gente, é para lembrar que quem chegou agora pode ir aí, pegar a barrinha, segurar e puxar para voltar e assistir o programa do começo. Vamos então passar o programa completo? Mas peraí, eu queria registrar que está fazendo falta para nós hoje a Ana Paula. Porque a Ana Paula está agarrada lá em Salvador, mas encontrei com ela hoje em Trindade, porque ela já se considera corretamente a vice, né? Com razão, porque uma mulher qualificada como essa. Então a gente não viaja junto no mesmo avião. Né? Porque é por lei, o presidente e o vice não podem. Aí nós já para ir treinando. Já para ir treinando, né? Para estar treinando. Então ela vai num avião, eu vou no outro e tal, mas a gente vai encontrando. E aí hoje encontramos lá em Goiânia, Ana Paula, minha querida, todo mundo perguntando de você. Aliás, onde eu ando, cadê a Ana Paula, cadê a Ana Paula? Ela está em Salvador, porque ela resolveu tomar para si a tarefa lá de fazer, tem umas amanhã ela tem cinco atividades em Salvador. Essa mulher é maravilhosa. Bom, vamos lá? Vamos lá, acho que agora o que aqui? O programa completo sobre educação, que a gente só viu aí hoje 52 segundos, né, infelizmente. Mas, enfim, tem um programa lindo preparado para vocês. Tá no ponto, diretor? Então vamos lá, pode soltar. Tudo que é governo promete melhorar a educação pública, mas quase sempre é pura conversa fiada. A maioria não tem nem projeto, nem meta, nem coisa alguma. Prometem o que não cumprem, vendem ilusões ou, pior ainda, transformam o Ministério da Educação num verdadeiro balcão de negócios, num festival de desvio de verbas, como estamos vendo agora. O resultado a gente vê no PISA, uma prova que a cada 3 anos avalia o conhecimento de alunos de 79 países em 3 matérias: leitura, ciências e matemática. O Brasil é sempre um dos últimos colocados nas 3. Quem ama o Brasil de verdade não pode permitir que essa vergonha dure para sempre. Minha proposta para virar esse jogo é fazer uma revolução. Sim, uma revolução com uma meta muito bem definida: transformar a educação pública do Brasil numa das 10 melhores do mundo num prazo de 15 anos. Agora, me acompanhe que eu vou dizer como isso vai acontecer. Estamos em Sobral, uma cidade de 210 mil habitantes do sertão cearense. Aqui, os meus pais foram professores e eu vivi toda a minha infância e adolescência. E aqui, a revolução que eu proponho fazer já é uma realidade. Repare, em 2005, Sobral aparecia na posição 1366 no ranking do IDEB, o índice que mede a qualidade da educação básica no Brasil. 10 anos depois, vejam bem, apenas 10 aninhos depois, passou para o 1º lugar. E desde então se mantém entre os municípios com a melhor qualidade de ensino do país. Uma verdadeira revolução que atraiu a atenção do Brasil e do mundo. Não existe nenhum segredo ou fórmula mágica por trás desse sucesso, e sim muito trabalho e muito planejamento. Tudo que envolve o ensino em Sobral é tratado como deveria ser em todo o Brasil. As escolas são de tempo integral, os professores e diretores são capacitados e valorizados. O desempenho das escolas é permanentemente avaliado e as nomeações são sempre técnicas e nunca políticas. Com o tempo, o resultado aparece. Quem é que gosta da matemática aí? Eu, todo mundo? Sobral usa muito bem, né? Aplica muito bem, né, os recursos públicos em educação. A gente começa a trabalhar com professores que vão do infantil bebê à educação de jovens e adultos. Você precisa dar instrumentos a esse professor, né? Você precisa chamar, convidar, né? E quando você convida, eu diria, com esse embasamento, né, teórico, que é fundamental, o final disso é sucesso, é a criança aprendendo.
A revolução que começou em Sobral já se espalhou para todo o Ceará. Hoje, o estado com o melhor ensino fundamental do Brasil. Nas séries iniciais, presta atenção nessa informação, 79 escolas cearenses estão entre as 100 melhores do Brasil. Incrível, não é não? Quem aqui é aluno estrela? Agora eu pergunto, se a gente conseguiu fazer essa revolução numa cidade do sertão do Nordeste como Sobral e num estado carente como o Ceará, por que não pode fazer em todo o Brasil? É claro que pode, até porque agora já temos um modelo para seguir. O modelo de Sobral é aplicável e reproduzido em outros locais do país. Precisa, acima de tudo, de decisão e coragem política e uma política, como Sobral faz, de valorização dos profissionais do magistério. Concursos periódicos, um plano de cargos e carreiras, a premiação e a gratificação financeira por produtividade a partir do aprendizado dos alunos, incorporada diretamente no contra-cheque dos professores. Isso é muito importante, né? Dependendo da avaliação, né, dos resultados dos alunos, a escola, ela recebe a premiação, o professor também, ele é motivado, né, a ensinar cada vez mais e melhor. É possível sobralizar o ensino em todo o país se os nossos governantes apoiarem isso e defenderem essa ideia. Eu falei lá no início que o Brasil está sempre nos últimos lugares do PISA. Mas se essa escola aqui, a Lísia Pimentel, participasse sozinha desse exame, ela seria, vejam só, a 13ª em matemática, a 12ª em ciências e a 3ª colocada do mundo em leitura. A Lísia Pimentel não é uma exceção. As mais de 120 escolas estaduais de educação profissional do Ceará oferecem todas um ensino de excelente qualidade. São 10 horas de aulas diárias, divididas entre ensino formal e profissionalizante. Para completar, muitos alunos ainda são encaminhados para estágios remunerados, pagos pelo governo estadual. O Colégio Lísia Pimentel, ele fornece realmente uma educação profissionalizante de qualidade e referência, com a questão também dos nossos estágios, né? Que a gente tem essa oportunidade de ter ali a experiência do primeiro emprego, né? E eu quero fazer isso que nós já estamos fazendo no Ceará para toda a juventude brasileira. E no meu programa o nome do projeto é Minha Escola, Meu Emprego, Meu Negócio. Porque não basta estudar bem, ter a boa experiência de trabalho, é preciso abrir o caminho para que o jovem pobre possa empreender e ter sucesso. As pessoas querem ter o direito de sonhar e de realizar, de empreender. E você empreende quando você ajuda no seu bairro a construir uma sua igreja, quando você ajuda no mutirão, quando você faz uma associação de bairro, quando você tem um sonho de estudar e de fazer com que seu filho tenha uma vida melhor que a sua. Então, se eu pensar no brasileiro, de modo geral, o sonho dele é que o seu filho tenha uma vida melhor do que a dele. Mas como é que eu garanto que isso chegue para todo mundo? É a educação. Porque a educação é a forma mais efetiva de combater a pobreza. Só uma educação moderna e eficiente poderá garantir a melhoria de vida do nosso povo e a inserção do Brasil no cenário das nações mais desenvolvidas no mundo. É por esse caminho que vamos construir um novo Brasil. Eu quero ser o presidente que vai revolucionar a educação pública. Eu quero ser o presidente que vai cuidar do bolso das famílias. Muito bom, né? Muito bom. Vamos lembrar que o IDEB ontem divulgou esse... Foi ontem, anteontem, enfim. Ok, então vamos. Pode falar. Não, é porque começa. Vai, tu. Não. Boa. Sim, sou eu, isso que eu estou falando, para lembrar que o IDEB divulgou. Quando for minha vez, eu falo. Agora é a sua vez? Não, agora é a tua vez. Aqui está na ficha. Aqui também está na ficha? Oxe. Então, fala. Já falei, rapaz, é tu agora. Isso é uma brincadeira. Sabe o que é? Nós gravamos esse programa, terminamos ele anteontem, 3 dias atrás, porque eu tenho que viajar, então eu gravo para deixar pronto, que é toda terça, quinta e sábado a gente tem que estar no ar. E nós estamos aqui tudo alegrinho, porque ontem, olha como Deus é grande, ontem saiu o IDEB do Brasil, o novo IDEB, o IDEB 2022. E aí o programa está errado. No programa diz aí que das 100 melhores escolas do Brasil, 79 estão no Ceará. Não é.
desculpa, a gente tem que pedir desculpa ao nosso telespectador, pelo novo IDEB, 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará. Mas, olha, é um negócio assim, sabe, eu fico incomodado, como é que a gente tem a chance de ouro de fazer essa revolução no Brasil e fica a gente votando por ódio e por paixão, sabe, em cima de demagogia. Paciência, mas vamos lá. Deixa eu esmiuçar o IDEB. Isso é que é uma coisa que nós nem mostramos no programa porque saiu ontem, já estava gravado. As 10 melhores, então tem as 100 melhores escolas do Brasil, 87 são do Ceará, ano passado 79, então passou para 87. Sobra 13 escolas das 100 melhores para São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás, estados muito mais ricos do que o Ceará. É da gente pensar, e, assim, e passar a acreditar, caramba, um estado paupérrimo, um dos estados mais pobres do Brasil, no imaginário brasileiro, está encravado no sertão do semiárido, no nordeste do Brasil, 87 das 100 melhores escolas. Portanto, no Brasil é perfeitamente possível, se a gente se livrar dessa mediocridade, dessa corrupção, da degradação da política brasileira. Mas vamos fazer a radiografia. Quando começa as 100 melhores, as 10 primeiras melhores escolas do Brasil, dos primeiros anos do ensino fundamental, do primeiro ao quinto, que é a hora crítica da alfabetização, na idade certa, todas no Ceará, as 10 primeiras. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. Nos anos finais do ensino fundamental, quando você já vai se preparando para entrar em ensino médio, para adquirir uma profissão, um treinamento, as escolas cearenses ocupam os 8 primeiros lugares de todo o Brasil. Número 1, número 2, número 3, até o número 8º. E aí, o que eu queria dizer é isso, é que nós já temos um modelo. E aí eu quero fazer um outro comentário, porque também não é justo que pareça que fui eu que fiz isso. Eu tenho uma sementezinha disso, porque eu comecei a fazer, no meu governo, eu, por exemplo, tomei a decisão de fazer uma avaliação dos professores. Enfrentei incompreensões, etc., mas aquilo não era para humilhar ninguém, era para entender o estágio variado em que os professores estavam de qualidade, de capacitação, para oferecer cursos de retreinamento e requalificação. E botei na cabeça, governador de um estado pobre, que o Ceará ia pagar o magistério cearense do estado mais do que a rede privada paga. E fui indo, fiz. Então, a decisão de começar a mexer na educação está lá atrás. Essa revolução conceitual foi feita pelo Cid Gomes, que é Sobral, quando ele foi prefeito, implantou esse padrão lá em Sobral, que acabou indo para o primeiro lugar. Vocês viram, em 10 anos, saiu do lugar 1.600 para o primeiro do Brasil. E por isso que eu digo que é perfeitamente possível, em 15 anos, fazer do Brasil uma das 10 melhores educações públicas do mundo, porque a gente sabe fazer e já fizemos em ambiente hostil, de fome, de pobreza, de miséria, sabe, de mortalidade infantil, foi feito. Mas a grande homenagem que eu quero fazer, por esse momento de orgulho que eu tenho, é ao conjunto do magistério. Claro que tem muito, sabe, muito pai da pátria, tem muito salvador da pátria, muito traíra querendo ser o dono da bola, etc. Mas tem um herói nisso aí, são os professores do estado do Ceará. Professores do Ceará, vocês são o que há de melhor na nossa comunidade. E eu agradeço a vocês o orgulho imenso que eu tenho de andar aqui em São Paulo e em todo o Brasil dizendo, eu sou do estado que tem a melhor educação pública do Brasil. É disso que se trata. É isso, muito bom. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui para vocês comentarem, fazendo perguntas sobre o programa de educação, tá bom? Mas agora eu queria pedir a vinheta, a hora do react. Pode ser? Os cabos não querem debater, nós vamos fazer react. Chuta o balde. Cadê eu? Tá no ponto, diretor? Chuta o balde, Ciro Gomes. Vamos lá. Bom, nessa fase do nosso programa, a gente tenta fazer um debate que eles estão cancelando e tal. Ficou mantido só o do SBT, vai acontecer. Que dia é? Sábado. Sábado, dia 24. 24 e o da Globo. Da Globo, dia 29. Mas ele, o Lula e o Bolsonaro, combinados, conseguiram cancelar pelo menos 5 debates. Até a TV de Aparecida, que coisa mais constrangedora, que toda a vida nos levou lá para fazer. Eu tenho vergonha, porque democracia
é debate. Nós só vamos aclarar as coisas para o povo brasileiro, fora dessa bolha de propaganda, se a gente fizer debate. Mas não tendo, eu vou comentar o programa dos outros. Vejam, nós assistimos de novo o programa do Bolsonaro. Quem acompanha vê que o Bolsonaro só repetiu o mesmo programa que ele fez hoje é sábado, na quinta. Quando um candidato repete o programa, das duas uma. Ou ele teve um problema de dinheiro com a equipe de produção, demitiu o marqueteiro e não tinha programa para fazer, ou ele fez qualitativa, pesquisa, e aquele programa teve um efeito muito importante. Claro que o Bolsonaro, o dinheiro está sobrando, não é? Então não tem problema nenhum. Então o que é que o Bolsonaro está fazendo? Ele achou um caminho que eu sempre soube que ia acontecer. Qual é? Ele, se sentindo faltar o pé no chão, resolveu lembrar para o povo brasileiro a quantidade de escândalos de corrupção irrespondíveis que o Lula é o líder deles. O Lula não teve o devido processo legal, quem denunciou isso fui eu. Não foi nenhum petista fanático, não foi nenhum PCBista fanático, nenhum pissolista fanático, pelo contrário. Muitos deles estavam ali querendo o fígado do Lula, muito hoje amigo de infância do Lula, era lavajatista desde o primeiro momento. E eu sabia que o Lula tinha se corrompido, mas achava que ele tinha, como qualquer bandido ou não bandido, tem direito a um julgamento justo. E isso é a minha profissão. Eu sou advogado, sou professor de direito, e se a gente achar que é bom que o adversário seja perseguido, amanhã vem para cima da gente. Então eu tenho uma linha de defender o direito, de defender o que é correto. Por isso que eu, sabendo que o Lula se corrompeu mesmo, que a cúpula do PT virou uma organização criminosa, eu denunciei o Moro, denunciei as arbitrariedades e anunciei, quantas vezes, quem estiver duvidando, entra no Google, anunciei com 3 anos de antecedência que tudo que o Moro estava fazendo, a pretexto de ser o danadão, era semear nulidades que iam acabar por garantir a impunidade, não só do Lula, mas de uma imensa quadrilha que devolveu 16 bilhões de reais. Mas, assim, o que é que acontece? Vem a eleição, o tribunal, então, resolve que o Sérgio Moro, 5 anos depois, não era o juiz natural de julgar o Lula, que o julgamento tinha que ser feito em Brasília. Quando o juiz natural não é o juiz do processo correto, a lei não diz que o cara é absolvido, não. Ela anula o processo e manda começar tudo de novo no outro lugar. E foi isso que aconteceu. Rigorosamente foi isso que aconteceu. Aquelas condenações que o Lula levou, ele não foi absolvido de nenhuma dessas condenações. Nenhuma mesmo. Ele foi absolvido em outras denúncias, mas as condenações, todas caíram nisso. Não era o Sérgio Moro o juiz correto de fazer, o que é muito estranho, que o Supremo Tribunal Federal só descobriu isso 5 anos depois. É uma vergonha para o Brasil, mas, enfim, a gente tem que respeitar, mas é uma vergonha. Você até para um inocente, se fosse o caso, ou para um condenado, 5 anos depois, passou para Brasília. Quando chegou em Brasília, o Lula inteirou 75 anos. Aí caiu noutra lei. Qual é a outra lei? A lei da prescrição. Também não é absolvição. A absolvição é o seguinte, eu acuso o neto de uma coisa, o neto é inocente, o juiz ouve as partes e termina dizendo, essa acusação é falsa, o neto é inocente. Isso é a sentença de absolvição. E não é o caso do Lula. Nunca houve um juiz, nem um tribunal que dissesse o Lula é inocente, a acusação é falsa, como ele mente para as pessoas. Não é? O que aconteceu é que o Lula, quando inteirou 75 anos, a pena de cadeia cai para menos da metade. Então, se o juiz condenasse ele a 10 anos, como ele tem 75 anos, ele só ia pegar 5 e já fazia 5 anos que ele tinha respondido pelo crime. Caiu na prescrição. Então, ele foi salvo, porque mudou o lugar de julgar, e quando mudou o lugar de julgar, ele inteirou 75 anos, caiu na prescrição. Isto, doidamente, é rigorosamente verdade. E o Bolsonaro abandonou toda e qualquer proposta, abandonou toda e qualquer discussão dos problemas, porque também não tem nem proposta e nem como explicar a tragédia dele, e então resolveu abrir a caixa de ferramenta, e isso é muito grave, porque vai aprofundar o radicalismo do Brasil. Vai aprofundar muito o radicalismo no Brasil. Se protejam, brasileiros, meus irmãos. Eu vi uma pesquisa que 67 de cada 100 brasileiros estão com medo de manifestar simpatia, preferência partidária, com medo de sofrer violência. Isso é o mundo que o seu Bolsonaro e o seu Lula, com essa radicalização, negócio de voto útil, insultando as pessoas. O Lula teve o desplante. O Lula teve o desplante de chamar os eleitores dos adversários de membros da Ku Klux Klan. Vocês todos sabem o que é Ku Klux Klan? Eu vou esclarecer para quem não sabe. Ku Klux Klan é uma organização, uma espécie de nazista, racista, assassina dos Estados Unidos. Então, para o Lula é assim, se o cara não votar nele,
é nazista, é da Ku Klux Klan e tal. Não é assim que se une um país. Sabe, não é assim que se une. Eu mesmo estou indignado com a ferramentaria desonesta com que o Lula, ele fica de bonzinho, mas solta os cachorros, tudo pago, tudo canalha, pago da burguesia brasileira, que ele encheu de dinheiro, de privilégio, para agredir as pessoas que votam em mim como se fossem fascistas, nazistas. Que é isso, Lula? É isso, Lula. Né? Eu vou para cima de você, não sei, nós nos encontramos já num debate, nós vamos ver quem é que é fascista e quem não é. Porém, eu não posso deixar o Bolsonaro passar assim. Se ele falou uma coisa certa, esse programa é todo verdadeiro. A última pessoa que tem moral no Brasil para falar de corrupção contra o Lula é o Bolsonaro. Por duas razões. Por quê? Primeiro, o Bolsonaro patrocina um governo extraordinariamente corrupto. E é um tipo de corrupção que a gente ouve falar, comprar imóveis com dinheiro vivo. Isso aí é uma indicação da vida particular dele, das ex-mulheres, dos filhos, que ele corrompeu todos, e fui eu que disse isso no debate. Na cara dele, assim, a meio metro um do outro. Porque eu posso provar, tenho tudo isso aqui documentado. Mas o problema do Bolsonaro é um tipo de corrupção extremamente grave, que é o seguinte, ele está vendendo o patrimônio nacional por metade do preço. E como são os burgueses, donos da bola, do sistemão financeiro, que estão comprando, isso não sai, não vira escândalo, não é novelizado na televisão em horário nobre. Vou dar uns exemplos aqui para vocês saberem. Vamos lá. Primeiro, mandou entregar 3 bilhões e 700 mil de créditos do Banco do Brasil para um banco chamado BTG por 300 e poucos milhões de reais. Vocês estão entendendo? O Banco do Brasil, ele empresta dinheiro. Aí você deixa lá, vamos dizer, um cheque pré-pago, deixa um papel, está aqui, dia tal, eu volto para pagar. Aí o cabo não paga. O Banco do Brasil pega essa conta, registra como crédito, que está em liquidação judicial, abate dos impostos, que acaba sempre o povo pagando, não é? Abate dos impostos, e tem uma subsidiária. O Banco do Brasil tem uma empresa dele, Banco do Brasil, só para isso. Foi criada e existe só para isso, pegar o cheque pré-datado, as promissórias, os contratos de empréstimo, vai para essa empresa e ela tem lá, só para isso, ela cuida de receber o dinheiro, entra na justiça, faz acordo e tal, desconta, faz não sei o que e tal. Pois bem, o Bolsonaro pegou 3 bilhões e 700 milhões, a carteira todinha do Banco do Brasil, e vendeu para um banco particular, sem licitação, por 300 e poucos milhões de reais. O Brasil perdeu. Aí por que um banco compra cheque pré-datado e tal, sem fundo? Compra para ganhar dinheiro. E qual é o valor que eles vão ganhar? Vão ganhar 1 bilhão, vão ganhar 1 bilhão e 500, no mínimo, você ganha por 50% nessas coisas. Mas o Bolsonaro fez a mesma coisa com os gasodutos e oleodutos da Petrobras. Nós estamos em São Paulo. Lá está a refinaria de Cubatão, na Baixada Santista, e está a grande cidade de São Paulo aqui em cima, não é? A Grande Muralha. Pois bem, para transportar o gás, para transportar o diesel, para transportar gasolina, não tem sentido um monte de caminhão ficar vindo e subir na serra. A Petrobras construiu para ela mesma usar, e só para ela usar, porque não é para mais ninguém, uma rede de dutos, de oleodutos, os tubos, né? Vão lá, é um meio de transporte. Ela injeta lá, bota pressão e o bicho chega aqui e aqui distribui. Só quem usa é a Petrobras. Pois bem, o Bolsonaro vendeu por preço absolutamente subfaturado esses oleodutos. Eu rio para não chorar. Esses oleodutos, olha o crime perfeito acontecendo. Vendeu para a banqueirada que manda e desmanda comprar o Lula, comprar o Bolsonaro, comprar o sistema político quase todo do Brasil, e por isso que não sai. Agora eu estou dizendo aqui, um deles me processe para ver se eu não provo que eu estou com os documentos todos. E isso é o que se trata. O Brasil é um país assaltado. Pois bem, vendeu os gasodutos e, no que vendeu, contratou de quem comprou o aluguel dos gasodutos, porque só ela pode usar. O valor do aluguel, minha irmã, de 5, 6 anos, paga o gasoduto todinho e ainda fica de graça para o resto da vida. Então, veja o que o Bolsonaro está fazendo. Vendeu a Landulfo Alves, uma refinaria da Bahia, vendeu pela metade do preço para um obscuro fundo financeiro dos Emirados Árabes. Tudo picareta, roubalheira de grande escala. E isso é o Bolsonaro. Isso aqui é a grande. Agora a pequena. Ô, Bolsonaro, está pensando que o nosso povo é besta? Né? Que é fácil tu encarar o Lula, porque o Lula, de fato, é um grande corrupto e virou um chefe de organização criminosa. O PT virou isso. Tem muita gente boa? Tem. Mas a organização lulopetista é uma organização criminosa. Mas, Bolsonaro, tu está afiliado no partido do Valdemar Costa Neto.
Você não sabe o que é o Valdemar Costa Neto? Eu vou explicar para você. O Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, é o cabra a quem o Lula deu o DENIT para ele roubar, e ele foi preso e condenado no escândalo do Mensalão, que o Bolsonaro denunciou, esculhambou e conseguiu se eleger enganando nós tudinho. Vocês que acreditaram nele, eu não, porque eu era candidato contra ele. Mas repare, olha onde é que nós fomos parar. Falando sério, olha onde é que nós fomos parar. Uma discussão de quem é o mais sujo, quem é o mais mal lavado, quem é o mais corrupto, quem é o menos corrupto, fascista para cá, comunista para lá. Enquanto isso, meu irmão, tu sem emprego, teu salário sendo aviltado, tu na mais selvagem informalidade, tu com teus filhos numa escola que não prepara para a vida, sabe, tu passando fome, tu não comendo as 3 refeições diárias, tu inadimplente, com nome sujo e humilhado no SPC. É disso que se trata, sabe? Devemos mandar eles brigar lá fora, sabe? Deixar a gente trabalhar. Eu sou honrado. Manda uma acusação para mim. Fala aí, Bolsonaro, faz um programa me acusando de corrupção. Lula, faz um programa me acusando de corrupção. Olha aí que coisa constrangedora, vocês não têm isso. Nunca fui processado na vida, nem passei absolvido em 42 anos de vida pública. Nada mais é do que a minha obrigação. Agora vamos ao programa do Lula. Eu já estou ficando, sabe assim, impressionado como é que o povo brasileiro cai numa lambança dessa. Então, vocês vejam o seguinte, o programa do Lula hoje foi a mesma estrutura. Ah, o Brasil está uma desgraça, está todo mundo endividado, está todo mundo passando fome, está todo mundo desempregado, o salário mínimo é muito ruim, e no meu tempo tudo era maravilhoso. Como assim? Quer dizer, então, que o Brasil não cresce há 11 anos, esse é o número, seu Lula, faz 11 anos que o Brasil não cresce, está crescendo 0,26%, um quarto de 1%, a pior década da história. Quantos anos faz que o Bolsonaro é presidente? 3 e pouco. 11 menos 3 e pouco dá 7 e quanto? Quem estava no governo 7 anos e meio antes? Não era o PT, não? Se era tudo tão bom, Lula, tudo tão maravilhoso, por que que o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro? Pausa para meditação, para tu que está me ouvindo, meu irmão. Se era tudo tão maravilhoso, tudo tão perfeito, tudo tão generosamente farto para o nosso povo sofrido, por que que 70% em números redondos do povo de São Paulo, um povo valente, trabalhador, politizado, educado, síntese do Brasil, porque a maior cidade nordestina brasileira é São Paulo, por que que 70% do nosso povo votou no Bolsonaro? Foi pela obra do Bolsonaro? Não existia essa obra. Bolsonaro era um deputado cretino do baixo clero, roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma. Não foi pela obra. Foi pela proposta encantadora, o Bolsonaro apresentou um programa. Que coisa extraordinária, ali estão as soluções para a vida do Brasil. Não tinha esse programa, escolheu Paulo Guedes para homenagear a elite, o sistema financeiro, e disse, eu não entendo nada de economia. Não é verdade, não? Pergunta aqui para o Paulo Guedes. E está aí o desastre. Nosso povo votou no Bolsonaro porque o período de governo do PT foi criticamente medíocre. Olha os números. No governo Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos, o Brasil cresceu 2,6% ao ano em média. Isso significa que se nasce 2.700.000 bebês por ano, o Brasil, por cabeça, começou a parar de crescer. O Lula está fazendo o truque porque ele pegou o Brasil, de verdade, como ele falou, no desastre da crise que o Fernando Henrique produziu. Então, estava a inflação lá em cima, o dólar lá em cima e tal. O que é que o Lula faz? Implanta com o Meirelles, ministro da Fazenda do Michel Temer, secretário da Fazenda do Dória, é o homem do Lula, não é? O Lula faz uma política de juros altíssimos, valoriza o câmbio, isso é outro assunto para a gente tratar, mas o que é que aconteceu? Ele conseguiu um período ali que a média de crescimento, no período dele, passa para 4%. Então, sai de 2,5% para 4%, mas caiu um lenço pela pancada, era azul. Só para explicar para vocês, mas aí ele, nessa popularidade, ele impôs ao Brasil a Dilma. Vocês lembram? Dilma Rousseff, alô? Dilma Rousseff foi a sucessora do Lula. De qual partido? Do PT. Quem era o ministro? Guido Mantega, o mesmo do Lula. Sim, o mesmo do ministro do Lula e tal. Como o modelo era o mesmo, a Dilma quebrou o Brasil. Então, o período do Lula foi uma médiazinha mais ou menos, por isso o Lula conseguiu botar a Dilma,
fez um conchavo com Michel Temer, que pensava o oposto do que ele fazia, exatinho como fez com o Alckmin agora, só que agora ele está com 75, descambando para 76, e no Brasil, eu torço que ele tenha saúde e que viva mais de 150 anos com tesão de 20, que ele está se gabando aí. Eu tenho até inveja, não é? Eu quero discutir como é que resolve o problema do desemprego no Brasil, que eu sei como resolver. Ele ontem disse em Minas Gerais que não sabia. Eu não sei para que ele quer ser presidente. Mas vamos lá, voltando aqui ao comentário. Então, o que é que aconteceu? A Dilma afundou a economia do Brasil. Afundou quer dizer assim, afundou mesmo. Nunca antes na história desse país, né, o Lula gosta de fazer, o nosso país caiu 7% o PIB. Aí o que é que o Lula faz, aproveitando que nós somos simpáticos a ele, gostamos da coisa dele, ele é carismático e tal, quer que nós sejamos tudo muito imbecis e burros, passa a régua, passa a esponja, esquece tudo, e ele fala para você de um tempo que só foi o período dele. Esquece que ele que impôs a Dilma, o conchavo dele com Michel Temer, a roubalheira com que ele terceirizou a Petrobras, Sérgio Machado, Eunício Oliveira, Eduardo Cunha, Michel Temer, tudo isso o Lula que trouxe para os escândalos do Brasil. Aí, quando arrebentou tudo, golpe. Quem fez o golpe, se houve um golpe contra a Dilma? Foi o Senado, confere? Confere quem caçou a Dilma? Foi o Senado? Quem presidiu o Senado? Quem liderou o voto pelo impeachment da Dilma? Fui eu? Não, eu me demiti da CSN e fui para a luta contra o golpe. E o Ceará foi o único estado brasileiro que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Sabe quem liderou? Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Gedel Vieira Lima. Sabe com quem o Lula anda hoje? Achando que nós todos somos um bando de imbecis, com Eunício Oliveira, com Gedel Vieira Lima, com Renan Calheiros. É isso que você quer para o nosso povo? Ciro, queria chamar aqui nosso governador Elvis César. Chegou Elvis César, 12. Primeira dama. Um abraço, meu irmão, seja bem-vindo. Primeira dama, boa noite. Selma, doutora Selma. Foi bom lá o debate, massacrou os adversários? Ele é o campeão dos debates, vai para o trend top toda hora e tal. O que ele é mesmo é um prefeito de Santana de Parnaíba que tem soluções extraordinárias para os verdadeiros problemas do Brasil. Se a gente não fosse tão vítima de manipulação, de propaganda e de político tradicional, e ainda dá tempo, a gente tem que dar uma olhadinha para Elvis César, o meu candidato a governador do poderoso, querido e amado estado de São Paulo. Acabou o chute. Bom, eu quero destacar aqui um ponto da pandemia, um ponto da Simone, não é? Que é a lembrança da pandemia. A lembrança da pandemia devia ser também uma coisa que a gente não podia esquecer. Mas eu quero falar por um lado que é para a nossa inteligência, para não ter ódio, não ter paixão e a gente entender que não é possível passar rápido. O Brasil tem 3% da população do mundo. Então, vivem no Brasil 3% da população do mundo. E no Brasil morreram 11% dos mortos que morreram pela Covid-19 no mundo. Por que o Brasil, tendo 3% e não sendo um país tão pobre, pelo contrário, um país que tem um sistema único de saúde assim, extraordinário como o nosso, por que 3% da população do mundo foi aqui que morreram 11% das pessoas? É pelo caráter absolutamente criminoso com que o Bolsonaro conduziu a pandemia. E por isso nós fizemos 3 pedidos de impeachment, o Lula não fez nenhum. Por isso nós representamos para o Tribunal de Haia, o Lula ficou contra, por isso nós fomos para a Paulista, junto com nossos adversários, para fazer um consenso, para fazer o impeachment do Bolsonaro, para pagar aquela irresponsabilidade, o crime de responsabilidade que ele fez, e o Lula mandou nos agredir fisicamente. Estava lá, Neto? Estava lá juntos todos, né? É isso, fascistas só são os outros, mas o fascismo do PT também vai ser denunciado aqui. Dona Gisele. Muito bem. Agora, gente, eu queria abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário aqui da plateia? Olha lá, microfone. Microfone, quem está aí? Pedir para alguém entregar. Tá aqui. O nome, por favor. Vamos combinar assim, pergunta fácil para mim, pergunta difícil para a Gisele. Eu não gosto de responder perguntas. Deixa eu quietinho aqui no meu... Boa noite, Ciro, boa noite, Gisele, boa noite a todo mundo aqui, a turma boa.
Boa noite, né? Eu falei, boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou professor aqui das escolas técnicas aqui de São Paulo. Eu sou de Ribeirão Pires, uma cidade aqui na região metropolitana de São Paulo, né? E eu sou filho da educação. A minha vida sempre foi muito, assim, humilde, né? E a educação, né? Eu sou mestre, sou doutor aqui pela Universidade de São Paulo, na área de tecnologia nuclear. Então, a educação me mostrou um mundo que, com certeza, eu não teria acesso se não fosse pela educação. Eu queria saber, Ciro, as suas propostas para o financiamento de pesquisa, porque hoje no Brasil a pesquisa científica a gente praticamente não tem. As bolsas hoje elas estão muito poucas, estão muito escassas, e um país que não tem pesquisa, que não tem investimento em pesquisa, não se desenvolve, né? O seu projeto é desenvolvimentista e eu queria saber como que você vai resolver esse problema tão grave no país. Muito excelente pergunta. Deixa eu só me identificar, tendo a alegria de ver um jovem já com doutorado, não é tão jovem ainda, e em uma área crítica, que é energia nuclear, fissão, fusão nuclear, enfim, essas coisas que são da minha curiosidade também, não é? Além de astrofísica e cosmologia. Mas isso a gente conversa outra hora, não é? Mas veja, eu sou filho da educação, e fundamentalmente filho da educação pública. O meu pai era filho de uma família de 6 pessoas no interior do Ceará, Sobral, e o meu avô teve uma seca extrema, chamou os 6 filhos, disse, olha, são 3 mulheres, eu tenho que tomar conta, aquela estrutura patriarcal do Nordeste, do Brasil, e eu preciso que os 3 filhos homens arribem. É uma coisa de um romance trágico, né? Vidas secas. E os 3 homens saíram, um foi para o Acre, um para o Maranhão, e o outro veio bater em São Paulo, meu pai. Passaram fome, todo tipo de dificuldade e tal, e pela educação superou. Minha mãe perdeu o pai aos 10 anos, também ficou a minha avó viúva, com filhos com dificuldade, passou fome, me contava histórias, por isso que eu tenho muito zelo com essa coisa da fome, me comove demais, porque eu cresci a vida inteira dizendo, você não pode deixar uma nesga de arroz no prato, porque tem gente passando fome, lembrando a experiência dela. Pois bem, e ela também pela educação, e eu nunca passei fome, porque meus pais se sacrificaram, me deram educação. Não foi uma educação privada, não. Eu tive 3 anos em escolas religiosas, dos padres de Sobral, um em Fortaleza e 2 em Sobral. O resto, toda a minha vida escolar foi na escola pública. Portanto, essa minha obsessão é isso, porque só a educação muda a vida de uma pessoa pobre, de uma pessoa de classe média. Agora, a sua pergunta nos obriga a fazer 2 reflexões. Uma é a questão material do financiamento e a outra é a questão metodológica de que pesquisa. Então, veja, o que é que eu estou querendo dizer? Em toda pergunta eu acabo aproveitando, porque acho que campanha política também é uma hora da gente ajudar a educação política do povo a avançar. Não é? Eu não gosto dessas demagogias, desses ódios, dessas picaretagens. Anteontem o Lula até simulou que chorou, porque a gente aqui grava o programa. E eu duvido que alguém consiga me pegar chorando, a não ser, enfim, uma coisa pessoal. E se fizer, eu peço para fazer de novo, para poder não ficar, sabe, explorando a emoção das pessoas dessa forma tão demagógica. Isso é que é a grande tragédia brasileira, junto com a corrupção. Então, veja, o Brasil está no 13º lugar do mundo em produção científica. 13º lugar do mundo. O que é produção científica? São trabalhos, eles chamam papers, né? São trabalhos, teses, etc., que são validadas por institutos e criticadas pelos pares. Portanto, é uma coisa que é respeitada mundialmente. Tem os critérios, o Brasil está no 13º lugar. É extremamente honroso o lugar do Brasil nisso. Porém, quando a gente pega a ciência, 13º lugar, e aplica a ciência na tecnologia, na inovação, nas formas de trabalhar, de produzir, o Brasil cai para o lugar 76 no mundo. Aí é um desastre completo. Então, veja, e a distância aqui é exatamente o eixo da sua pergunta. Nós precisamos fazer aquilo. E existe padrão. O Projeto Nacional de Desenvolvimento procura fazer aquilo que eu repito sempre, as melhores práticas internacionais. Então, hoje você tem uma demanda da SBPC, né, que parou de ser uma instituição que demanda coisas e virou também, sabe, apologista do PT, que é um desastre o que está acontecendo no Brasil.
sabe? Eu respeito o professor Janine, mas assim, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque essa tragédia brasileira não foi o Bolsonaro está agravando tudo, mas essa tragédia brasileira vem de trás. Vem de trás por quê? Porque não tem projeto o país, não tem projeto de nada. Sucumbiu ao neoliberalismo e à crença mitológica de que o laissez-faire, o individualismo privado, vai resolver nosso problema. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, está desmoralizado intelectualmente, mas aqui o Lula está reproduzindo exatamente hoje o mesmo modelo. Já anunciou que quer manter a direção do Banco Central do Bolsonaro. Aí todo mundo, tudo bem, mas não entendo disso, não entende. Quer dizer o seguinte, juro, câmbio, imposto, dívida pública, tudo isso vai continuar igual. Se vocês querem que continue igual, está tudo certo. Mas está deixando o povo acreditar que o tempo da picanha, da cerveja, tem o programa dele hoje. No meu tempo, aí entra uma pessoa, né, tudo era bom demais. De onde é que nasceu 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas no SPC? Em 2018, eu dizia que tinha 63 milhões. O Bolsonaro botou mais 4 milhões em cima. Portanto, o Bolsonaro é um desastre. Mas e os 63 milhões que o Bolsonaro recebeu? Ficar o Lula falando em endividamento agora? Foi ele que produziu a explosão do endividamento, porque estimulou a população ao consumo, expandiu o crédito de 15% para 52% do PIB, e o povo não leu a letrinha pequenininha que ele praticava a maior taxa de juros do mundo. Deixa eu dizer para vocês que não tiverem ainda interesse em saber da verdade, o Lula pagou para os bancos brasileiros 8 vezes de lucro mais do que o Fernando Henrique. E o número é 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro para banco. Isso aqui vai responder a outra parte da tua pergunta. Enquanto fez para os pobres, 332 bilhões. Como nunca ninguém tinha feito nada pelos pobres, esse pouco que ele fez pareceu muito, e ele está cobrando a alma e a gratidão eterna do povo, candidato desde 89, em todas as eleições, por ele ou por alguém com a máscara dele, como foi a Dilma e o Haddad. E a tragédia está aí, né? Botou o Michel Temer, agora está botando o Geraldo Alckmin. Porra, tenha paciência, tenha paciência. Isso aí, o povo que decide. Eu vou lutar firme. Mas então, veja, por que eu falei de bilhões? Porque a outra grande questão é o financiamento. Qual é o padrão de financiamento que o Projeto Nacional propõe? 3% do PIB. Esse é o padrão que uma nação de desenvolvimento intermediário que aspira a superar o gap tecnológico, o atraso tecnológico, tem que aplicar. Não é necessariamente 3% do PIB, isso significa tudo do Estado. Mas o Estado tem que liderar, porque ele é que vai catalisar. E aí tem um punhado de coisas novas que nós estamos propondo. Por exemplo, dentro dessa orçamentação, a nossa ideia é autonomizar radicalmente as universidades para que elas possam, por exemplo, botar um doutor dentro de uma empresa. E aí remunerar, inclusive, naquele primeiro momento, remunerar, porque isso não tem problema nenhum, e aqui no Brasil é proibido. Então é um negócio de maluco, não é? E eu tenho todo um aparato de coisas, mas a ideia cai no teto de gastos. Olha aí por que a economia é o essencial. Teto de gasto o que é? Só eu denuncio. Só eu denuncio. O teto de gasto é o seguinte, o próximo presidente do Brasil, se for obedecer à Constituição, está obrigado a gastar em qualquer coisa o que foi gasto esse ano, mais 7% de inflação. Notícia, o investimento em educação é o pior dos últimos 10 anos. Em ciência e tecnologia é o pior da história. Então, o que é que eu vou fazer em ciência e tecnologia se eu for sério? Eu vou gastar o que o Bolsonaro fez, que é o pior da história, mais 7%. Ou seja, nada. Que é o que os outros estão propondo. O Lula, o Bolsonaro e tal estão propondo. Eu estou propondo que a gente tem que revogar. Agora, sabe como é que revoga? Eu tenho que ter a votação de 3/5 da Câmara dos Deputados e 3/5 do Senado. E sabe para que criaram o teto de gastos? Dizem que é para garantir que o governo não seja irresponsável, que não gaste mais do que arrecada. Sim, mas a metade do orçamento é juro para banco. Está coberto pelo teto de gasto? Não, está fora. E gasto com juro é gasto corrente na contabilidade do governo, igualzinho papel higiênico da escola, ou gasolina do carro da polícia, é gasto corrente. Vocês veem a molecagem do sistema financeiro, porque eles contam que o sistemão vai obrigar, você escolhe o coisa ruim ou coisa pior, e os dois têm compromisso com o mesmo modelo econômico. Câmbio flutuante, meta de inflação, teto de gasto, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. É só você aplicar o critério. Aliás, o Globo agora fez um quiz que é muito engraçado.
O quiz não diz quem é o candidato e pergunta para você, você é contra ou a favor da privatização da Petrobras? Você bota lá, contra. Você é contra ou a favor da autonomia do Banco Central? Você bota lá, contra. Aí a petezada foi toda votar. Quando sai Ciro. Eles estão alucinados. Porque o Lula é uma grande fraude. O Lula e o PT são uma grande, imensa fraude. Uma grande, imensa fraude. Eles falam que são de esquerda e fazem o serviço sujo da direita e mandam para o povo a migalha, para anestesiar tudo. Se você pegar uma CUT como essa, que antigamente nasceu para a luta, a CUT virou um mecanismo de propaganda corrupta do PT. Ela não entra numa fábrica mais. Não fala mais pelos bancários que estão sendo dizimados, não fala mais por ninguém. A CUT virou isso, essa banda de pelego, tudo vassalo do PT, na base do toco, da propina, do suborno. Isso é uma vergonha que está acontecendo com o Brasil. Mas, enfim, o projeto vai para 3% do PIB, vai pelos mecanismos de vincular ciência, tecnologia e inovação, política industrial e de comércio exterior, relações exteriores, um fast track para determinadas tecnologias sensíveis, a gente abreviar o caminho, substituição de importação em todas as inteligências vencidas e superadas para extinguir a conta de royalties, que está superior a 15 bilhões de dólares em certos momentos da vida brasileira, complexo industrial da saúde, complexo industrial do petróleo, gás, bioenergia, complexo industrial do agronegócio, complexo industrial da defesa. Aqui a microeletrônica, Embraer, etc., etc., enfim. E aqui nós precisamos dizer que isso só será praticado se o povo me der a força de um parlamentar comprometido em revogar o teto de gastos. 1200, Antônio Neto, nosso professora deputado Faiga de São Paulo. Aqui, ó, tem muita gente no chat, viu, Ciro, achando que a live é gravada. Pessoal, a live é ao vivo. Live, ela é ao vivo. Quando a gente faz então, live gravada, a gente avisa antes. Peraí, então me dá o meu celular aí. Nunca teve gravada, vou falar aqui a hora, nunca teve gravada. Ciro Games, que era o programa que a gente fazia terça-feira, acho que em dois momentos a gente precisou fazer gravada e avisou. Diz a hora, que é muito bom. Claro, é isso que eu ia fazer, 21 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Eu vou falar aqui agora. Gustavo Cruz, vou fazer uma perguntinha aqui, depois eu passo para vocês de novo, tá? Gustavo Cruz, pelo Instagram. Foi vetado o reajuste da merenda. Tem como mudar isso, Ciro? Muitas crianças só comem na escola. Veja, o limite da crueldade no Brasil está desse jeito. Agora, deixa eu datar o fenômeno. Faz 5 anos que o per capita da merenda escolar brasileira não é reajustado. 5 anos. 3,5 de Bolsonaro, 1,5 de Michel Temer, que não desceu de Marte de paraquedas, foi eleito nos conchavos do Sr. Luiz Inácio, contra a minha opinião, denunciei na data, fui processado pelo Michel Temer, e agora a minha preocupação é que o Lula está repetindo a mesma coisa com o senhor Geraldo Alckmin, que tem um probleminha com merenda. É um negócio constrangedor. É um negócio constrangedor, mas olha aqui. De novo, não é razoável que o Brasil, sabe, corte dinheiro de ciência e tecnologia do FDCT, corte dinheiro do programa de alimentação escolar, corte dinheiro de farmácia popular, cortar o dinheiro das fraldas geriátricas da farmácia popular para os nossos idosos passarem o constrangimento. Sabe, por enquanto, eu ainda quero acreditar na democracia. Sabe, é muito perigoso o que eu estou dizendo, mas eu estou já colocando um por enquanto, porque democracia supõe um povo com capacidade de ser cidadão. Cortaram a fralda geriátrica. Pois bem, e meteram quase 20 bilhões de reais de emenda do relator, que é a institucionalização da roubalheira que o Bolsonaro denunciava porque chamava mensalão no PT, que era desvio de dinheiro público para comprar deputado. Pois bem, o Bolsonaro está desviando 20 bilhões de reais do orçamento secreto, emenda do relator, e cevando essa montanha de dinheiro para roubar e para dispersar no Fisiologia, cortando dinheiro de fralda geriátrica da farmácia popular e merenda escolar. Eleito presidente do Brasil, amanhã eu serei obrigado
a gastar a mesma coisa que o criminoso do Bolsonaro está gastando com a merenda do povo e com a farmácia popular, mais a inflação. Vocês não estão percebendo? E só eu estou denunciando isso. Veja bem, vocês já viram algum dos outros candidatos denunciar isso? No máximo fala, o teto de gasto tem que ser adaptado. Não existe esse negócio de teto de gasto com status constitucional em nenhuma sociedade do planeta Terra. Isso é um mecanismo para obrigar o Tesouro Nacional a pagar 500 bilhões de reais em 12 meses de juro, nem que o povo se esfole de morrer de fome. Esse é o jogo que está sendo jogado nesse momento. Portanto, eu vou mudar. Quem me falou foi da internet. Gustavo Cruz, pelo Instagram, Gustavo Cruz. E eu crítico aqui é o seguinte, se uma criança entre os 0 e 3 anos não for corretamente alimentada, a arquitetura do cérebro dessa criança está comprometida para o resto da vida. É esse crime de genocídio que está se praticando há 5 anos no Brasil, pensando na merenda escolar. Mas a concentração de renda, quando terminou o mandarinato do PT, era 5 brasileiros acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso é o legado do Lula, que deu no Bolsonaro. Que não fez nada para resolver também, né? O sistema tributário é o mesmo. Ele é contra, de novo, lá no quiz da Globo, você é contra ou a favor da grande fortuna? A turma, favor, taxação 85%. De grande fortuna. É. E aí deu eu. Por quê? Porque o Lula é contra. O Lula é contra, está dizendo, a gente pode fazer a grande fortuna, mas vou embora. Mentira! Basta regular o IOF de 0,31 para 0,51 e cobrar 0,50 na grande fortuna, eu arrecado 70, 80 bilhões de reais e acabo com a fome em 100% dos lares brasileiros. A que senhor você quer servir? Alguma pergunta aqui da plateia? Professora Faiga. Para a professora Faiga. Também doutorada já. Doutora já. Doutora já. Então é doutora Faiga. Doutorada. Também já tem doutorado. O negócio aqui tá força pesada. Essa é a turma boa, gente. Foi mal. Meu nome é Faiga. Boa noite, Ciro. Boa noite, Gisele. Boa noite, pessoal. Bom, qualquer concurso de professor que você vai olhar aí, o salário nunca é mais que 2 salários mínimos. É assim... É bem baixa mesmo a remuneração de um profissional que tem ensino superior, né? E é muito difícil imaginar que um professor possa fazer um bom trabalho nessas condições, tendo que pegar vários cargos para dar conta das despesas, enfim. É uma obviedade que a gente tem que aumentar o salário do professor. Ao mesmo tempo, isso representa um gasto significativo para as prefeituras, para os municípios. Então, eu queria... É uma pergunta difícil. Queria saber como que é possível fazer esse aumento dessa remuneração sem que isso sacrifique os estados, ou de que maneira o governo federal pode atuar nisso? Essa é uma pergunta muito importante. De novo, só a nossa reflexão, o nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento compreende essa contradição no Brasil. Qual é a contradição? Estamos agora vivenciando a frustração dos enfermeiros. Vai meu abraço, a minha solidariedade. Lutamos muito no Congresso Nacional para que os enfermeiros tivessem um piso salarial. Numa hora que nós todos estamos devendo literalmente a vida para os profissionais de saúde que foram para o combate com a Covid, e o Brasil precisando importar do estrangeiro até máscara de proteção, equipamento de proteção individual. De novo, depois de 4 mandatos do PT, o Brasil importa 17 bilhões de dólares do estrangeiro, até máscara, respirador artificial, etc, etc, etc. Isso é o legado do tempo maravilhoso que agora vai voltar. Só se for para acabar de destruir a indústria brasileira, que era 34% do PIB em 80, 6 vezes maior do que a China, o Brasil era 6 vezes maior do que a China, e hoje é 11%, nós somos 1/20 da China. Isso é o legado dessa gente, enquanto a demagogia campeia e o ódio, a paixão, induzindo a população brasileira. Então, o que é que faz Brasília? Vendo os problemas, manda para os estados e municípios um piso. Veio dos professores, que já é isso, 2 salários mínimos, e olhe lá, R$ 3.300, e boa parte, uma parte relevante dos estados e municípios não está honrando. Como agora o piso dos não está honrando. Por quê? Porque tem esse defeito, eu mando fazer uma cortesia, só que com chapéu alheio.
Por quê? Porque a finança dos estados está absolutamente arruinada. Bolsonaro piorou tudo isso, mas isso vem de trás. De novo, 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados, ou seja, no limite da lei de não poder incrementar, porque extrapola a lei de responsabilidade fiscal, limite prudencial, que devia ser o debate. A única candidatura que está considerando essa necessidade de reestruturar o passivo dos estados é a nossa. Por quê? Porque quando eu reestruturar a dívida dos estados, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar na mão de São Paulo, do Rio, de Minas, de Rio Grande do Sul, que estão quebrados, mais 24 estados brasileiros, eu vou deixar entre 12% e 15% da receita corrente desses estados, que todo mês vão para Brasília, pagando as prestações. E aí o Rio Grande do Sul, por exemplo, endividou-se em 9 bilhões, pagou 38 e está devendo 100. Que nem o povo. Por quê? Porque a política de juros do governo federal faz isso. Arrebenta a economia popular, arrebenta a economia das empresas e arrebenta a economia dos estados, tudo para drenar dinheiro para o superávit primário, que é para drenar dinheiro para os bancos, que levaram 500 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Então é preciso consertar a finança dos estados, e aqui eu vejo a possibilidade de envolver os governadores e prefeitos num novo acordo para tirar a presidência da República desse conchavo de ladrões em que ela se transformou, em que muda tudo para não mudar nada. O Roberto Jefferson era Collor, era Fernando Henrique, detonou o escândalo do Mensalão com Lula e aparece radicalizando na defesa do Bolsonaro. Será que as pessoas não vão ver isso? E aí, enquanto isso, a educação não pode perder tempo. O que é que eu estou propondo? Revogado o teto de gastos, que é a chave para toda a nossa proposta, nós vamos fazer uma reforma fiscal. A reforma fiscal é a seguinte: cortar a principal despesa, juro. Se a maior despesa é 52% do orçamento, mas não é cortar demagogicamente, é cortar por dois movimentos. O primeiro movimento é acabar o cartel dos bancos, obrigando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a competir. Mas o segundo movimento é fazer uma proposta de consertar as contas do governo para que o governo não precise mais tomar tanto dinheiro emprestado e, portanto, ficar na mão dos bancos que estão impondo essa faca no pescoço do juro mais alto do planeta há 30 anos. Como é que a gente faz isso? Imposto sobre grandes fortunas, só sobre o patrimônio na pessoa física de 20 milhões de reais, só atinge 58 mil contribuintes, para vocês verem como essa perversão da concentração de renda no Brasil, que o Bolsonaro agrava, mas que veio do PT. Só que o Bolsonaro é um tarado da direita de que não se espera compromisso com distribuição de renda. E o PT está, de novo, enganando as pessoas, porque é comprometido com esse mecanismo. Então, eu vou contar essa história enquanto eles ficarem com esse fascismo em cima da nossa militância, em cima das nossas coisas. Eu queria mais propor, mas então vamos lá. Uma progressividade maior no imposto de renda, que eu já fiz quando eu fui ministro da Fazenda. Uma tributação sobre lucros e dividendos empresariais. Um corte de 20% nas renúncias fiscais absurdas, tudo clientelista, tudo picaretagem, tudo propina. Com isso aqui, eu boto mais outras providências, eu boto 300 bilhões de reais por ano no caixa da União. 100 bilhões eu vou... Quer dizer, quando eu boto 300 bilhões de reais por ano no caixa, está tudo escrito aqui no projeto, eu tiro a pressão do governo sobre os bancos. E aí o juro despenca, porque se o banco não quiser me emprestar, eu tenho meus 300 bilhões ouvindo a conversa para eu mesmo rolar a dívida. Então, isso aqui é a primeira grande libertação do Brasil. Por isso eles querem ver o Satanás na presidência e não querem me ver. E eles não querem nem sequer debater isso. Eu falo, dou os números e eles somem com esse assunto na imprensa. Somem completamente porque, infelizmente, a banqueirada está dando as cartas no Brasil. E aí eu quero, com 100 bilhões, abater impostos sobre a população mais pobre. Classe média, consumo, etc. E 200 bilhões vai para investimento. Dos 200, a grande prioridade é reestruturar o Fundeb e fazer um fundo de valorização do magistério brasileiro, que vai ser dado mediante um amplíssimo e generoso programa de retreinamento para lecionar para todo o magistério brasileiro. Pouco importa se ele é contratado num pequeno município, num grande município, num estado rico, num estado pobre, haverá, em audiência com as universidades, com as instituições, etc., um grande e massivo programa de retreinamento, e na proporção que o resultado das crianças bem avaliadas nas escolas aparecer, esse fundo vai fazer um 14º,
um 15º, um 16º salário. Isso é a experiência que nós temos no Ceará. Já se faz assim lá, quando o dinheiro melhora um pouquinho, mas todas as escolas são avaliadas, todos os professores são retreinados permanentemente, com tempo para planejamento, com requalificação. A gestão escolar é profissional, carreira de Estado, com treinamento específico, e todas as escolas que atingem a avaliação de repetência perto de zero, de evasão escolar perto de zero, de IDEB satisfatório como metas como estão cumpridas, recebem prêmios adicionais, como nós mostramos no programa hoje. Por isso, 87 das 100 melhores escolas públicas, graças ao professorado do Ceará, estão entre as 100 melhores. A pergunta aqui, gente, mais alguma? Vamos aqui, então. O microfone. Depois eu vou... tá com ele já, então pronto. Vamos. Opa, tudo bem? Tudo ótimo. Eu me chamo Saulo, eu sou engenheiro e empresário lá em São José dos Campos. E como o pessoal já perguntou, eu também estava na pós-graduação. Só que, por fato de não ter bolsa na minha época, eu fui para o mercado. E o mercado me acolheu muito melhor. Eu tenho uma renda muito melhor que eu teria era lá no ITA, inclusive. E tinha muito nordestino lá, sim. E na pós-graduação tinha muito... Posso dar o número? Aí não é o governo, embora o governo tenha responsabilidade com o magistério. Mas as pessoas precisam saber. Eu ouvi, para minha grande honra e alegria, do reitor do ITA, uma brincadeira que ele dizia o seguinte: eu sou o reitor do ITA, tenho muita alegria de estar aqui fazendo essa palestra. O ITA, vocês sabem, é uma escola do Ceará que fica em São José dos Campos. É, bem isso mesmo. Brincadeira. Porque todo ano, 30% a 35% das vagas, os estudantes do Ceará... havia uma conversa lá do ITA abrir uma... Está abrindo uma unidade lá. E na pós-graduação isso expande ainda mais. Tem muitos estudantes que são de fora do país que estão lá, principalmente da América Latina, né? Mas, enfim, minha pergunta era relacionada muito com o que foi perguntado pela doutora, porque eu ouvi 3% de investimento para ciência e tecnologia, e eu queria saber qual era a prioridade nessa história. Se esses 3% primeiro vão ser aplicados ali, ou se primeiro a gente vai trabalhar com... O programa é sobre ensino fundamental, né? Então eu acho que eu já entendi que a prioridade vai ser o que ela falou sobre financiar o professor. Mas, enfim, uma coisa que eu estou sofrendo muito como empresário é o seguinte: eu estou indo nas faculdades lá, estou indo nas universidades, eu contrato estágios de pré-formandos, vamos dizer assim. O pessoal da graduação vem, principalmente na área de programação, ciência e tecnologia. Eu contrato esse cara, eu boto ele no mercado, eu mostro para ele o caminho, e ele é simplesmente sequestrado. E ele não é sequestrado porque ele é uma pessoa que sei lá, uma pessoa ambiciosa e má. Ele é sequestrado porque a demanda no mundo todo é gigantesca, né? Então, a gente está sofrendo muito com isso mesmo. E você tenta contratar alguém com qualidade e é difícil. Então, eu queria saber que se você tem alguma estratégia que possa auxiliar a gente nesse sentido. E uma das coisas que eu vi já, que aqui a gente está começando a estudar, é o PIP, que é um programa da FAPESP da vida, que ajuda a gente a subsidiar um profissional de alto gabarito, né? E uma sugestão que eu dou para um programa possível aí de governo, que tem muita relação com o que foi dito sobre ciência e tecnologia, é dar uma olhada no BBC Micro. BBC Micro é uma coisa que foi feita lá na Inglaterra e financiou uma arquitetura de microcontrolador chamada ARM. Todo celular aqui usa ARM. Isso nasceu por quê? Porque era um computador feito para fomentar a educação da eletrônica, da programação para crianças. Entende? Então, você fomenta um conhecimento que é estratégico para o país, você produz material que vai servir de apoio pedagógico e você também semeia a programação e as exatas, né? Obrigado. Obrigado a você. Bom, primeiro, só esclarecendo, 3% do PIB é a meta de aplicação em ciência, tecnologia e inovação. Nada a ver com orçamento de educação, que é outra coisa e não vai rivalizar. Porque na educação, de fato, nós temos que assoviar e chupar cana, mais ou menos, não é, ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós precisamos acudir os municípios e os estados, mudando o padrão pedagógico, porque a sua resposta começa aqui. Eu preciso mudar o padrão pedagógico. Hoje a escola brasileira é um legado do século XIX que procura ainda formar o profissional fordista.
aquele que é treinado para exercitar individualmente uma atividade repetida e, portanto, a tarefa dele é reter passivamente informações, e o professor treinado para isso é aquele que repete informações para ele e o estressa, fazendo que ele repita essa informação isolado, sem consultar o livro nem os colegas e tal. Isso hoje é puro lixo. Por quê? Porque a informação hoje é universal. Você precisa saber selecionar a informação do mundo digital, associar informações que existem e inovar. Portanto, isso é um profissional que tem que ser outra pedagogia. Para eu fazer essa revolução pedagógica, que é imperativa e inadiável, sem o que o Brasil perdeu o passo, já está perdendo o passo, é possível você ter um fast track para acelerar isso? É possível, mas nós vamos apanhar muito se nós continuarmos adiando e se a nossa liderança tiver essa característica da mediocridade, da absoluta incompetência de entender quais são os tamanhos do desafio e fazer uma resposta medíocre de políticas sociais compensatórias para anestesiar a tensão social e a miséria. Entretanto, eu preciso, para isso, retreinar o magistério todo. E isso cai naquilo que nós estávamos conversando, eu não vou repetir. Agora, repare, fast track, caminho mais rápido. TI, o Neto é, por coincidência agradável, presidente de uma central sindical, mas ele vem do sindicato dos técnicos em informática, do mundo digital. Nós trabalhamos, batemos uma bola muito nesse assunto, não é, aqui. Então, veja, hoje todo mundo me diz que existem 500 mil vagas de TI disponíveis com salários, por conta da falta de profissionais, de R$5.000, e você tem 10 milhões de desempregados, mais 5 milhões de pessoas desalentadas e 60 milhões vivendo de bico em atividades absolutamente inseguras, insalubres e sem nenhuma cobertura previdenciária para o futuro, enquanto os políticos discutem ódios e paixões, comunismo, fascismo, costumes, etc., etc. Então, nós precisamos entrar num caminho de fast track. Nós estamos criando um programa que chama Internet do Povo. Esse programa Internet do Povo também é inspirado em coisas que nós já fizemos no Ceará. Qual é a ideia? Isso eu, em 1990, eu via, era expert da Gradiente, a gente tinha uma lei de informática, você não tinha nem nascido ainda, o Brasil estava tentando desenvolver um computador brasileiro, e eu vi ali, no meu tempo, eu vi, olha, isso vai fazer uma mudança radical no destino de uma família de classe média e de pobre. O menino de classe média que vai ter um curso de informática tem um futuro absolutamente diferente daquele menino que, não tendo acesso à informática, ele está morto. Ele não tem chance na vida. E aí eu criei um programa chamado ABC, Aprender, Brincar e Crescer. Que era ABC, Aprender, Brincar e Crescer. Então, a ideia minha qual era? Eu, com essa cabeça de classe média, eu dizia, olha, meu filho vai fazer judô, a minha filha faz balé, ou vice-versa, e tal, para não ter negócio de machismo, nessas coisas, e faz curso de inglês e tal, e vai fazer um curso de informática. O pobre não tem essa chance. Então, o que era o ABC? Era uma estrutura física bem curiosa, bem interessante, não tinha muro, era uma coisa curiosa, que nem pichavam, não tinha muro, e a meninada tomava conta. Por quê? Porque eu oferecia balé, judô, essas coisas que a classe média tem no contraturno, mas eu obrigava para despertar a imaginação informática, que era basicamente o básico mesmo, saber teleco, teco, teco, enter, certo? Ali, mas aquilo preparou a vida. Com o tempo se democratizou o acesso ao smartphone, ao tablet e tal, e isso diminuiu esse ato. Mas a internet do povo é inspirada ancestralmente nessa vivência. Basicamente, a ideia de financiamento massivo de smartphone em 36 vezes sem juro. Como o Brasil virará imediatamente um dos maiores mercados do mundo, isso vai ser elemento de atração de produtores, não só de hardware e de software aqui, aplicativos e etc. Eu vou fazer isso. O projeto é sempre conectado, um efeito com o outro. Mas eu vou germinar a internet de alta velocidade em pontos comunitários, para não rivalizar com provedores pequenos, etc. Mas nós vamos meter, especialmente no fundão da Amazônia, satélite, banda larga. No Ceará nós temos fibra ótica, cinturão digital. Toda a nossa estrutura escolar já está conectada em 300 mega. A velocidade para todo mundo e tal, e a meninada já tem esse acesso. E nós estamos fazendo chegar tablets por desempenho. Aqui para a garotada nem sequer financiado. O menininho o adolescente atingiu um certo score de qualificação, ele vai se habilitando a receber e tal.
e fazer cursos. Inclusive, eu estive agora em Recife, no Porto Digital, para discutir isso. Não sei se conhece, o Porto Digital no Recife é uma coisa absolutamente extraordinária. Eles têm lá embarcados mais doutores e PhDs do que São Paulo, em tecnologia da informação. E já desenvolveram, já não tem mais dinheiro público, já desenvolveram um cluster de tecnologia de informação. Por exemplo, esse Mundo Bita é feito lá, pelo pessoal do Porto Digital. E eu perguntei para eles como é um curso rápido. E eles me disseram que é possível você treinar o básico com 296 horas que eles estão fazendo lá. Então, nós vamos fazer cursos, e aí esses cursos vão ter derivações de operador, de computador, de computação básica, vamos dizer, programação básica, mas ir para youtuber, gamers, qualificar esse universo digital. Isso está tudo pensado, chama Internet do Povo, o programa dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Muito bom. Pergunta aqui, gente. Fazer mais a pergunta dela, tem uma de casa, porque já está na... Estamos dando a hora. O microfone aqui, por favor. Está tão bom que a gente vai perder a hora. Pois é. Bom, boa noite, Gisele. Boa noite, Ciro. Boa noite. Meu nome é Fabiola Baani. Eu sou avó de 2 crianças. Avó? Eu tenho também sou avô de 2 crianças. Não, é a maior alegria desse mundo. E os meus netos começaram a escola no ensino público. E um dia eu estava mostrando para o meu filho um vídeo de uma menina de Sobral, aos 6 anos, lendo várias páginas de um livro enorme. Nessa mesma época, o meu neto mais velho também tinha 6 anos e mal conseguia ler uma receita de bolo. Aí eu contei para o meu filho que, por incrível que pareça, todas as escolas do Brasil seguem um Plano Nacional de Educação, que é o mesmo para todo mundo. E aí ele me disse, espantado, como é que então era tão diferente Sobral de São Paulo. E eu disse para ele que a resposta era a vontade pública, que é a vontade política que era completamente outra. Aí veio a pergunta dele, que eu transfiro agora para você. Em quanto tempo, com Ciro na presidência, nós teremos aqui em São Paulo uma escola pública igual a de Sobral? Olha, a meta, objetivamente, porque o projeto nacional ele vai dar ao povo brasileiro um caminho para organizar sua opinião favorável ao governo ou crítica ao governo. Fora dessa coisa da simpatia, do ódio superficial, despolitizado, que não bota nação nenhuma para frente. Então, vamos ter um programa que é basicamente o seguinte: eu quero me impor a primeira etapa de um projeto que, partindo do Brasil que temos, fará do Brasil um país igual a Portugal, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, sanitários, epidemiológicos, de educação, de segurança, enfim, todos os indicadores de Portugal em 30 anos. Então, qual é a renda per capita de Portugal? X. A do Brasil, 1/3 de X. Como é que eu faço para sair de 1/3 de X para X em 30 anos? Dali sai que eu preciso crescer, em média, 5% ao ano. É concreto isso aqui. Ora, o Brasil cresceu entre 30 e 80, 6,7% ao ano. É perfeitamente praticável. Se a gente se libertar desse modelo econômico trágico que transformou o Estado brasileiro num motor de transferir renda de quem produz e trabalha. E o resto é tudo subproduto. A elite brasileira não quer nem saber do Brasil. A aspiração deles é ter uma casa em Miami, se for artista vulgar, é uma casa em Portugal, sabe, e que o povo se ferre, porque está tudo no plano de saúde, tudo na mensalidade escolar, particular, nas escolas bilíngues e tal, estão se ferrando para a fome. Tem uma difusa solidariedade, e essa é a tragédia brasileira. O melhor da nossa sociedade, você imagina um país que tem estudante relativizando corrupção. Liderança estudantil no bar. Isso mesmo, o Brasil tem que, para governar, tem que ser corrupto e tal. Onde é que nós vamos parar? Se os jovens, os estudantes, os intelectuais, os cientistas, os artistas estão deixando por menos, quem é que vai idealizar a nossa sociedade? Quem é que vai instigar a crítica, sabe, ao status quo? Quem é que vai elaborar o discurso, não é, que compreenda que não é uma fatalidade essa miséria de massa? Então, em quanto tempo? Na educação, eu quero colher um resultado mais rápido. Por quê? Porque em Sobral, nós começamos sem um manual de fazer. Sem um manual, não tinha um manual de fazer, era tentativa e erro. Nós tínhamos a agenda óbvia,
a rede física toda acanhada, caindo aos pedaços, tinha escola dentro da casa da professora e tal. Então, aí vamos lá, rede física, pá! Não aconteceu nada. Ou aconteceu alguma coisinha pequena. Aí está o salário, tal, não dá para fazer um salário maravilhoso, mas está aqui, olha, tem uma indicação clara, está aqui o orçamento, agora vai ser assim, ó, o salário... Eu fazia, não tinha conversa, e consegui consenso. O aumento para os professores separado do resto. Politicamente eu bancava todo, eu não posso dar salário bom para todo mundo, a gente precisa tirar uma prioridade, vai ser professor. Salário a maior do que a inflação, maior do que a inflação, maior do que a inflação, e aí cria uma empatia, e a sociedade aceita isso, compreende isso, valoriza isso e concorda. Mas é risco. E fizemos. Resultado... pouquinho, mas nada espetacular. Aí nós pensamos, olha, nós precisamos envolver a família e precisamos fazer uma avaliação individual do aluno em tempo real. Por quê? Porque o que estava degradando a rede, e no Brasil é o caso, é a perda da séria idade, a alfabetização na idade certa. Aí a criança fica para trás, criança faz bullying mesmo. Olha, é um negócio cruel. Aí chega o menininho mais novo, o outro mais velho, e já começa, não quer mais ir para a escola. Então, ao invés da gente fazer a promoção automática que a demagogia política fez, que também foi tentada no Ceará e foi um desastre, ou a reprovação severa, que também é a velha escola, não passou de ano, nós resolvemos fazer uma avaliação em tempo real. E o aluno que começa a claudicar, especialmente na hora da alfabetização, ele vai para um fast track, ele vai para um socorro lateral em tempo real, ou seja, ao tempo em que ele está tendo dificuldade, vai para um contraturno e a escola, a família, vai todo mundo acompanhando. Gol! Mudou, aí mudou tudo. Aí começou, pá, agora vamos estressar a escola com o sarrafo cada vez mais alto. Aí vamos capacitar todo mundo, aí vamos introduzir mecanismos pedagógicos modernos, vamos dar o tempo para planejamento, para o professor, vamos fazer a gestão escolar ser absolutamente técnica e profissional, mas o concurso não seleciona só quem sabe contabilidade, gestão, mas tem dotes de liderança, tem uma escola, como para a saúde também, tem uma escola de gestão, uma escola para ensinar gestão escolar. E aí começou. Então, o aluno não foi para a aula, tem uma estrutura de bedel, que é como a gente chamava antigamente. Vai na casa, o que houve? O que houve? Traz para cá, vamos voltar. Então, lá, assim, não tem evasão, não pode deixar. Tem evasão, não pode ter repetência, tem que envolver. E o conteúdo pedagógico tem que ser apaixonante, especialmente quando o garoto vai virando adolescente. Porque em tempos de Google, de realidade virtual, você ensinar com um giz e um papel, de costa para o menino, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, 22 de abril, sabe, não é razoável, não é razoável. Então, a gente embarca o menino na nau do Pedro Álvares Cabral, vê ele chegar junto, bota lá, percebe? Aí, microscópio, em vez de ensinar que o complexo de Golgi, não sei o que e tal, bota o menino dentro da célula, sabe, num 3D e tal, muda da água para o vinho. Isso estará disponível, se eu for presidente do Brasil, eu vou ser o campeão mundial, porque a experiência local também é inspirada na Coreia do Sul, que é a ideia de conseguir uma espécie de velocidade maior. A Coreia do Sul resolveu isso 30 anos atrás. Hoje é top, e é top já há 15. Portanto, em 15 anos, dá para ser uma das 10 melhores do mundo, que é a meta do programa. É isso aí. Ciro, uma pergunta aqui que eu peguei mais cedo. O Maurício mandou pelo Twitter, tá? Qual é a sua opinião sobre o corte do Farmácia Popular? Eu já dei. Eu acho de uma cretinice criminosa, porque você cortar remédio para diabetes, você cortar remédio para hipertensão, que são os remédios mais importantes da farmácia popular. Porque aqui, se você trata o diabetes com prevenção, você vai evitar a amputação e o pé diabético, que é um flagelo nos hospitais. Se você trata a hipertensão correta, você vai antecipar a grande causa de morte das pessoas, que é o AVC. Então, é uma coisa assassina. É uma coisa assassina. É uma coisa assassina. O que mais que eu posso dizer? É uma coisa assassina. Vou repetir de novo. Agora, para cortar isso e botar dinheiro no bolso de ladrão da política, orçamento secreto, é assassino doloso. Esse país é porque não tem mais lei. Sabe, não tem mais lei. O judiciário brasileiro também, sabe, tem uma certa responsabilidade com isso. E pior do que tudo, a classe dirigente brasileira apodreceu.
trocou no coração por uma pedra, porque você deixar acontecer isso e ninguém se indignar, ninguém reagir, para mim, é um sintoma de uma patologia coletiva. Recebi a pergunta aqui de uma queridíssima nossa, Mara Luque, pelo YouTube, ela está acompanhando. Grande Mara Luque, que honra! Aqui todo mundo é fã do My News. Assistam ao My News. Ciro, qual o seu programa para pequenas empresas? Pequenas empresas. Primeiro, lembrar que elas respondem por 7 em cada 10 empregos nesse universo trágico em que se transformou o mundo do trabalho no Brasil. Segundo, lembrar que elas estão, por regra, no Serasa. 6 milhões de empresas brasileiras estão hoje no Serasa. E isso não quer dizer que, de repente, nosso pequeno, médio empresário, né, tomou-se de calotismo juramentado militante, tomou-se de desonestidade. Isso é, claro, você sabe, Mara, é consequência de uma política de juros absolutamente criminosa e inconsequente. Porque a inflação brasileira, por exemplo, nesse momento, é completamente imune a qualquer elevação de taxa de juros. Por quê? Está aí, deflação. Por que houve uma deflação? Por causa do juro? Não. O Bolsonaro manteve a política de preço da Petrobras e manipulou na véspera da eleição via renúncia fiscal, os estados quebrados, tiraram o dinheiro da saúde, da educação, etc., etc., e fizeram subsídio na distribuição de lucros e dividendos maior do mundo da companhia Petrobras brasileira. Acabou a eleição, irmão, volta tudo como está, a não ser que eu ganhe, que vai mudar a causa disso. Mas, veja, deflacionou, não por causa de juro, porque juro não tem efeito nenhum sobre a política de preço da Petrobras. A energia elétrica deflacionou porque o Bolsonaro também manipulou a ANEEL e suspendeu os reajustes monstruosos acima da inflação que vem sendo dado no governo dele inteiro. E o terceiro vetor de inflação está aí solta, que é o vetor inflação de alimentos. Está aí perto de 17% anualizado. Por quê? Porque isso é puxado por comércio exterior. A China entrou bombando e aí o óleo de soja subiu 200%. Qual é o efeito da taxa de juros, Mara Luque, querida? Sobre um preço que inflou por causa de uma puxada de comércio exterior, a questão global. Aqui é claro que a solução é uma política nacional de abastecimento e preço, porque, diferente da África, da Europa e da própria China, o Brasil tem excedentes. Se a gente comprar, coisa que o Brasil sabe fazer, no passado soube, os americanos fazem todo dia, se a gente comprar na safra, garantindo preços mínimos e seguro, a gente protege o produtor da especulação, do atravessador, estoca e dissolve esses estoques quando houver uma entre-safra, uma seca ou uma crise de preços para o comércio exterior. E, hoje em dia, esses estoques reguladores não necessariamente mais precisam ser físicos, porque a internet das coisas, né, nos permite, por exemplo, trabalhar mercado futuro, em que eu compro virtualmente, guardo virtualmente e executo a encomenda fisicamente quando me for conveniente, sem os custos de armazenamento ou o desgaste de perdas, etc., que desmoralizaram a Cibrasen no passado, além da velha corrupção que, infelizmente, está entranhada no Brasil, desde que hoje é liderada pela esquerda. A esquerda petista lidera o deixa para lá, porque roubar é normal, não é não, Lula? Olha, chegando aqui, eu vou fazer uma pergunta agora para o nosso querido Antônio Neto. Ou seja, para a microempresa é tirar do Serasa, reestruturando o financiamento, trazer a taxa de juros para um padrão que seja equipotente ao lucro médio dos negócios da economia real. Deixa eu explicar isso aqui, que também é trivial. Há 26 anos no Brasil, tanto faz ser Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, Michel Temer, há 26 anos o juro brasileiro é consistentemente o mais alto do mundo e se põe acima do lucro médio das empresas. Ou seja, como é que eu vou ter ambiente para uma microempresa se ela, não tendo capital, vai tomar dinheiro emprestado no banco para fazer um negócio cujo lucro é menor do que a prestação que vai ter que pagar para o banco? Ou se ela tem dinheiro, por que ela vai fazer sacrifício de produzir, se arriscar? Se ela botar o dinheiro na renda fixa, os bancos estão pagando 200% da CDI no Brasil, e a CDI hoje é 13,75%, nós estamos falando de 30% de juro. Qual é a empresa que dá 30% de lucro na economia real? Não existe. Esse é o flagelo, e o sistema político brasileiro se vendeu a isso. Pronto?
Tô brincando. Aqui, ó. A Ana Paula, Ciro, tá no avião e mandou aqui. Eu tô aqui no avião, mas meu coração tá com vocês. Ela fez um post tão bonitinho da foto. Eu queria... Olha lá a foto dela. Que fofura. Né? Maravilhosa. E aí ela colocou assim, ó. No avião, feliz demais porque tem internet e estou conseguindo assistir a Ciro TV durante o voo. Sabe o que eu pagava caro para assistir? Era um debate, Um debate da Ana Paula com o Geraldo É isso Lopes e aí. o general não sei das quantas do Bolsonaro. Eu pagava muito caro. E ia ficar só o molhadinho. Ela colocou aqui agora, o programa tá massa, sério. Ela colocou. O programa tá Enfim, massa. continuando aqui, eu vou ler só um comentáriozinho e vou fazer a pergunta do Neto, tá? O comentário aqui é Antônio Neto. Peraí que eu me perdi todinho aqui, gente. Nesse caso, a gente tem que dar uma perguntinha pro Já Elvis tem também. também, não dá spoiler não. Oxi. Letícia Arsênio, candidata a deputada federal pelo Podemos do Rio de Janeiro, pelo Twitter. Ela mandou, tá? Só um comentário, já vou seguir direto. Não sou eleitora do Ciro Gomes, mas é absolutamente arrogante e prepotente o PT condená-lo por não se curvar aos interesses dele. É quase um... Quem você pensa que é para não fazer o que a gente quer? Não aprenderam nada com 2018. Sabe, minha companheira, obrigado pela gentileza, e adversários podem ser assim, cordiais, respeitosos, e eu te abraço e agradeço isso. Mas sabe quem é que nesse país é capaz de vergar minha espinha ou de me comprar? Não nasceu ainda. Agora, para o Antônio Neto, Clara de São José do Rio Preto. Microfonezinho aqui para ele, irmão, por favor. Neto. Pergunta para você, Neto. Sim. Oxe. Não tem só essa, não. É porque o tempo também a gente escolheu uma. Neto, eu adoro como você atua nas redes sociais, sempre com o Cirão da Massa. Qual a importância das redes para a juventude em uma eleição? Primeiro, boa noite, presidente. Boa noite, meu deputado federal. Boa noite, meu governador. Olha, nesse momento, com a juventude, principalmente, nós sabemos, inclusive, que as pesquisas têm mostrado que nós estamos muito maiores nas pesquisas com a juventude, e a juventude lida muito bem com essa história do Zap Zap, o Instagram, TikTok, todas essas coisas. Então, mexer com eles, fazer com que eles possam efetivamente, a cada dia mais, acessar as informações, esse é o nosso trabalho, e isso vai ser fundamental para a gente derrotar o coisa ruim e o coisa pior. Muito bem. Muito bom. Agora para o nosso querido governador Elvis César. Elvis é 12. Luísa de Cotia. Cotia. Elvis, acabei de ver você no debate. Não te conhecia bem e mandou muito bem. Você é o mais preparado. Qual mensagem você manda para o povo de São Paulo? Uma boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Um privilégio, Ciro. É uma oportunidade. Agradecer a Deus a oportunidade. Pela terceira vez, Luzia, nós somos top trend do Twitter no terceiro debate de São Paulo. Então... 12. Eu tenho agradecido a Deus algumas oportunidades. Primeiro, de conviver com o Ciro, ver a capacidade, a preparação e verificar com bastante humildade o quanto eu preciso melhorar. Segundo, de conviver com pessoas especiais como o Neto e todo esse partido, falar de lançar um projeto novo para São Paulo, Luzia. Um projeto que possa fazer, como eu fiz, a melhor educação de São Paulo, em Santana de Parnaíba. Fiz a melhor estratégia de empreendedorismo, tanto feminino como masculino, quando chegamos uma cidade de 150 mil habitantes, ser a segunda maior empregadora de São Paulo, é algo que tem dado exemplo para São Paulo, para tirar o estado dessa recessão, para fazer um movimento. Eu queria falar de dois projetos, mas muito rápido, em menos de 1 minuto, para não cansar ninguém. Primeiro, o ensino de programação no ensino médio, que o Saulo falou,
que nós precisamos fazer conhecimento específico. E graças a Deus, Saulo, que eles vão pegar lá os jovens na sua empresa e pagar muito mais, porque eu vou qualificar milhares para entrarem na sua empresa. Fica tranquilo. Ó, segundo lugar, o Banco do Povo é uma riqueza do povo paulista. São Paulo passa com 54 bilhões de excesso de arrecadação, de superávit, e empresta apenas, como o Ciro falou, de cada 10 empregos, 7 são criados por empreendedores e empreendedoras. O Brasil tem 21 milhões de empreendedores, São Paulo tem 10 milhões, Ciro. Se a gente ofertar crédito pelo Banco do Povo, e é a nossa proposta, com juros baixos, porque o Ciro fala para nós, no banco público não precisa ter lucro, ele não pode ter prejuízo, ele precisa estimular a economia. A gente gera 500 mil empregos em São Paulo, somente resgatando as pequenas e médias empresas. Do mais, eu quero agradecer Ciro, Gisele, Neto, todo o PDT, mas especialmente a turma boa, que tem feito um verdadeiro movimento pela democracia, informação. Eu sou muito grato, sou o Elvis, governador de São Paulo, número 12, junto com Ciro, número 12, com o Aldo, 1, 2, 3, e o Neto, 12 mil. 1.200. Eu queria ver se vocês estavam espertos. Esse não deixa a peteca cair, não. Não Grande tem Elvis. perigo. Olha, presta atenção nesse cara. Esse cara tem muito valor. Ele merece a oportunidade. Muito bom, gente. Aqui, Eu vou fazer a última pergunta, então, da Fernanda, de Recife. Ciro, não é uma pergunta, é só um comentário, mas bem legal. Ciro, sua passagem por Recife, aqui no Recife foi linda. Conte com todo o povo de Pernambuco e do Nordeste. Mande um abraço para a nossa nação. Mando mesmo, mando um abraço grande, muito agradecido a todo o carinho. Recife é uma cidade que tem uma liderança natural. Às vezes o pessoal de Fortaleza tem um certo ciúminho, mas eu amo a história do Brasil. Não é claro que todo mundo sabe que eu sou do Ceará, mas Recife é a capital política do Nordeste. É impressionante. Tem muito mais idade, tem uma tradição e está passando por uma convulsão política. E é assim, mas eu fui lá agora, fui extremamente bem recebido. Quero agradecer a todos e a todas que me abraçaram. Eu me sinto, identificado com as coisas fortes do povo pernambucano, que em tudo por tudo é o povo forte do Nordeste brasileiro, onde eu fui criado, onde eu fui educado, e para onde, quando terminar meus dias, eu quero estar de volta para o descanso merecido. Por enquanto, eu quero que você, pernambucano, você, brasileiro, me ajude a mudar o Brasil. Obrigada, gente. Até terça, né? Ou já sabe? Até terça-feira. Foi maravilhoso, maravilhoso ver vocês todos. Muito obrigado por terem vindo. Juízo na volta para casa. Todo mundo com muito cuidado. Um abraço grande. Boa noite, Brasil. Um abraço para todos. É Ciro 12, Elvis 12, Antônio Neto 1200. Obrigada, gente. Brasil, pra frente. Ciro presidente. Brasil. Pensar diferente, mas que me diz que talvez mude lá na frente. Toda pesquisa mostra que o Ciro Gomes chama. Ainda é cedo pra pensar em eleição, mas eu já tenho um nome no meu coração. Também tem gente que hoje pensa diferente, mas que me diz que talvez mude lá na frente. Toda pesquisa mostra que o Ciro Gomes chama a atenção das mulheres e dos homens. O Ciro tá dentro do seu coração. Se já não é a primeira, é a segunda opção. Muitos de Lula pensam nele escondido, muitos de Bozo também se sentem atraídos. E quanto mais tem candidato que desiste, Cirão da Massa é aquele que resiste. Por isso digo, com total convicção, que Ciro Gomes vai virar esta eleição. Que Ciro Gomes vai ganhar seu coração.
vai ganhar seu coração.